Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. E por falar em saúde, em bem-estar, nós estamos recebendo aqui no SOS Convida de hoje o psicólogo e também psicanalista Tiago Augusto. Seja muito bem-vindo, Tiago. É um prazer conversar com você, te receber e falar sobre esse tema tão importante que é a fome emocional. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder contribuir, junto com a minha experiência, esses anos que eu tenho de prática profissional, para poder elucidar e trazer alguns esclarecimentos acerca deste tema, que é um tema pertinente, um tema atual, um tema contemporâneo. Sim. E quem sabe a gente possa ajudar aí algumas pessoas que circulam dentro desse assunto. Sim. Tiago, eu gostaria que você explicasse para nós o que é comer as emoções. Pois bem, comer as emoções, primeiramente nós precisamos pensar que este comportamento ele já é um resultado de algumas situações, movimentações psicológicas e emocionais, onde precisa de alguns ajustes, alguns cuidados, algumas atenções, para que este comportamento de comer as emoções não seja tão frequente, tão incidente na vida cotidiana das pessoas. E comer as emoções pode ser um sinal, pode ser um sintoma, pode ser uma mensagem de que algo não esteja bem com as minhas emoções. E aí seria comer compulsivamente? Sim. Primeiramente, nós temos o impulso, como um comportamento mais imediato. E caso esse impulso não seja tratado e não seja cuidado, pode se tornar uma compulsão. E quando a gente chega no campo das compulsões, aí devemos ter muito cuidado, porque aí é onde a gente forma os diagnósticos. E aí os diagnósticos eles precisam de serem tratados para que isso não se agrave mais na saúde geral da pessoa. E qual que é a diferença, Tiago, entre a fome física e a fome emocional? A fome física ela é um comportamento de cada pessoa, onde por uma questão fisiológica, por uma questão nutricional, por um caminho biológico, nós temos durante as 24 horas do dia uma necessidade. E a fome emocional, ela pode ser uma reação a algum desarranjo subjetivo que precise de atenção. Portanto, existem algumas diferenças onde esse excesso, esta fome emocional, pode trazer alguns prejuízos, mal-estar e até mesmo sofrimento para essa pessoa. Sim, esse desarranjo geralmente como nós estamos falando de emoções, é um desarranjo emocional. Exatamente. Que faz com que a pessoa coma demasiadamente. Exato, como se fosse uma fuga da realidade, um sentimento de angústia. Então, o sentir, ele vem previamente do comportar, e a partir desse sentimento, nós temos essas reações. Entendi. Ou pode ser também para um alívio de alguma coisa naquele momento, às vezes, Pode acontecer isso também, não pode? Pode ser uma forma de você ter uma recompensa, uma um alívio satisfação, imediato, uma satisfação. Uma reação muito instantânea. E como eu posso identificar, Tiago, que eu estou sofrendo? Como que a pessoa pode identificar que ela está sofrendo com a fome emocional? Quando na sua rotina você perceber que existe um excesso, nós tentamos verificar a perspectiva de saúde e doença como algo do excesso, algo do além, às vezes da falta ou do a mais. Portanto, quando o indivíduo percebe que na sua rotina existe uma alteração daquele comportamento habitual, é importante ligar o sinal de alerta e perceber que há alguma coisa diferente comigo. Está errado, tem alguma coisa de errado. Ou eu estou comendo demais, ou eu estou comendo de menos, então tem algo errado, eu tenho que procurar ajuda. E ver também se ele está mais ansioso, se está mais preocupado, mais estressado. É bom ele dar uma olhada em todos esses aspectos ali da sua vida para ele entender melhor o que está acontecendo ali com ele. Isso. O aspecto afetivo, emocional,
são os principais indicadores para a gente poder perceber que existe uma fome emocional que vai resultar nesse comportamento. E eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre o risco para a saúde do nosso corpo em relação à fome emocional. Quais são os riscos que ela pode trazer? Nós temos aí, se pensarmos em um emagrecimento, né? Às vezes a pessoa cria uma imagem corporal de que ela está acima do peso e aí ela provoca um comportamento de inapetência, né? De falta de apetite e resolve não comer de forma fisiológica. E o excesso. Às vezes a pessoa está passando por situações emocionais alteradas e esse excesso de alimentação, esse excesso de comida, esse excesso de ingestão através dessa satisfação que ela vai ter com esse comportamento pode gerar um ganho de peso e proporcionalmente algumas alterações no seu estado de saúde. E, Tiago, a fome emocional, ela está associada a algum tipo de transtorno mental? Ela pode estar associada a alguns diagnósticos, né? E ela é um sinal, é um início. Mas nós percebemos isso muito em quadros de depressões, né? Tanto em crianças, adolescentes, adultos e idosos. E quando a gente percebe um excesso dessa busca por algum alimento de forma impulsiva ou compulsiva. E também a inapetência, quando você reduz a sua busca por esses alimentos e aí você provoca também uma dificuldade de compreender o porquê que você não está alimentando adequadamente e isso provoca algumas alterações e produz alguns diagnósticos e algumas doenças. E, Tiago, eu gostaria que você falasse para a gente, explicasse a diferença, né? Falasse um pouquinho de bulimia e anorexia. Então, dentro do campo dos transtornos alimentares, e este termo transtorno, ele é pertinente pensarmos por quê? Nós não vamos falar de doenças. Eu acredito que o termo transtorno se aplica muito bem a isso. Então, no campo dos transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia são diagnósticos médicos extremamente vivenciados atualmente e que nos causam muita preocupação, pois são reações subjetivas que trazem muita gravidade psíquica e física com o comprometimento geral de sua saúde. E, por exemplo, a bulimia é aquela que a pessoa coloca o dedo na boca depois de comer e vomita. Isso. A anorexia é quando a pessoa não come nada. Seria isso? É mais ou menos. Se a gente pudesse falar de uma forma mais simples para explicar para o telespectador. A pessoa come por compulsão, sei lá, por algum tipo de problema, e ela se sente culpada, vai ao banheiro, coloca o dedinho na boca e vomita. Exatamente. A anorexia é o oposto, a pessoa não come nada, chega a ficar assim, às vezes esquelética. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Algumas questões importantes dessa sua percepção, que é muito boa, é que a anorexia ela vai ter uma imagem corporal invertida. Então, esse sintoma, esse sinal para nós é muito importante, porque ela vai vestir sua roupa e vai ver que está cheia, ela se sente gorda. Logo, como reação, ela vai diminuir mais ainda a sua alimentação. Então, ela olha no espelho, ela coloca uma roupa e não se percebe ali naquele corpo. Então, é muito sério esse tipo de comportamento. É uma distorção da própria imagem. Ela distorce esse esquema corporal, essa imagem corporal. E a bulimia, a pessoa está vivendo sentimentalmente, emocionalmente ali algo de uma angústia, de uma ansiedade, de um sofrimento, de um desespero por algum fator externo. Ela busca no alimento uma forma de apaziguar esse sofrimento ali e a partir daí que ela tem esse ato compulsivo do alimento, da ingestão, vai construir um remorso, um arrependimento, uma culpa, e aí vem a punição através desse comportamento de ir para algum lugar escondido
e provocar o vômito. Como se fosse corrigir aquele excesso. Aquilo que tinha feito. E a culpa é o pior de tudo, né? Provavelmente, eu imagino. E eu gostaria que você falasse quais são as condutas e os caminhos que devem ser seguidos nesse caso. Geralmente essas pessoas possuem uma certa dificuldade de procurarem ajuda, né? E quando elas não percebem, né, os familiares ou o grupo, né, que vive com essas pessoas, precisa de uma forma muito, não imperativa, mas de tentar abordá-las para que possa primeiro procurar uma ajuda médica. Porque existem alterações fisiológicas. Sim. E, posteriormente, uma ajuda psicológica, nutricional, para que, neste princípio, possa trazer alguma forma de ajuda e tratamento. Então, acredito que esses 3 profissionais seriam pilares inicialmente. Para trazer algum alívio para essa pessoa, eu acho que a terapia também é extremamente importante. Exatamente. Como você falou. A psicologia, né? A psicoterapia. A terapia é extremamente importante, porque ali ela vai falar das suas dores, das suas angústias, né? E eu acredito que é um pilar fundamental. Porque nós vamos promover ali, além de uma escuta sobre esse sofrimento, uma ressignificação subjetiva. Sim, e vai buscar lá atrás por que ela está fazendo isso. Porque o tratamento, por exemplo, com o médico, ele vai na causa. Né? Na causa não, nos sintomas, desculpa. E a terapia, ela vai na causa daquele acontecimento. Daquilo que está acontecendo com a pessoa. Por isso que eu acredito muito, claro, tem que ter às vezes uma medicação, mas vai tratar os sintomas. Por isso que precisa terapia para ir na causa. Estou certa? Exatamente, é por aí mesmo. Eu não consigo, no meu trabalho até hoje, perceber que a psicoterapia ela traria algum prejuízo, né? Eu acho que é fundamental. Né? Porque nós vamos trabalhar a gênese, né? O pioneirismo da causa deste sofrimento. E a medicação, a psicofarmacologia, vai nos trazer um amparo para esse momento de impulso. E aí nós trabalhamos em conjunto nesse momento de gravidade e, posteriormente, nós vamos promover esse tipo de busca, que é o quê? Ir nesta causa e nessa etiologia. Lá na raiz do problema. Exatamente. Né? E, Tiago, há diferentes maneiras de se falar, porque você falou que existem pessoas que têm resistência, às vezes não querem procurar, né, a ajuda, isso acontece bastante. Há diferentes maneiras de falar sobre esse assunto quando os pacientes eles são crianças, eles são adolescentes, ou eles são idosos ou adultos, porque cada um a gente vai falar com uma linguagem diferente, né? Exato. E como abordá-los? O que você aconselha? Cada período do desenvolvimento humano, nós vamos ter habilidades diferentes para essas abordagens. E quando falamos de crianças, é uma abordagem que vai pela via lúdica, a via do brincar, com o foco de trazer ela para esse campo do discurso, do dizer. O adolescente, ele possui uma condição específica, porque ele está no momento que ele não é criança, não é adulto. Ele está meio termo, né? É um público bem diversificado, né? Bem diferente. E a criança tem os pais ali que assumem aquele comando, né? Nós vamos, né? É preciso. E o adolescente já fica naquele conflito da autoridade. Então, ali o manejo é mais difícil com esse adolescente. E existem conflitos em relação ao corpo. E o adulto, ele já vai trazer uma concepção de um pouco mais de responsabilidade, né? De eu quero, aconteceu isso, então eu preciso de ajuda. Ele já tem uma condição psicológica previamente formada, teoricamente, mas eu penso que cada período do desenvolvimento nós temos diferentes formas de tentar trazer essa abordagem. Isso, da melhor maneira possível, né? E para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, Tiago, para as pessoas que comem as suas emoções. Como vivemos numa era muito imediatista, né? muito rápida, então os acontecimentos eles são sempre e têm sido muito instantâneos. Eu quero trazer uma mensagem para que as pessoas possam entrar num tempo mais moderado,
né? No tempo de compreensão, no tempo de pausa, no tempo de sentir, no tempo de ver, para que as pessoas possam ter um pouco mais de qualidade. E essa qualidade vai trazer mais saúde física e mais saúde mental neste campo da fome emocional. Porque a fome emocional é um ponto de partida, então nós temos que estar atento a este princípio, a este início, para evitar complicações futuras. E ter qualidade de vida. Saúde, sempre buscamos a qualidade de vida. Tiago, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Você abrilhantou o SOS Convida. Eu tenho certeza que sanou muitas dúvidas dos nossos telespectadores e de coração espero conversar com você mais sobre esse assunto que é tão importante. Agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz de estar aqui, de trazer um pouco da minha contribuição e estou à disposição para outros momentos, com certeza. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e o Tiago deixamos o nosso abraço, um beijo para você e até na próxima semana. Ba ba da da ba ba ba.